que seria o sequenciamento? Sequenciamento é a leitura do genoma de um organismo, né? Então, imagina que a gente tem o nosso DNA. Nosso DNA é feito a partir de vários nucleotídeos. Cada nucleotídeo tem a sua base nitrogenada, timina, adenina, citosina e guanina. Então, nada mais é do que a leitura dessas bases nitrogenadas, né? T, A, C, G, C, C, G. Que isso que faz com que a gente tenha o nosso manual de instrução, né? Como é que vai ser nosso tipo de cabelo, a cor dos nossos olhos, né? O tipo de pele, se a gente tem propensão a diabetes, se tem propensão a algum tipo de câncer. Tudo isso vai ser descrito no nosso DNA. Por quê? Porque o nosso DNA tem a informação como é feita as nossas proteínas. Não sei se vocês lembram, mas o nosso DNA tem informação para fazer o RNA mensageiro. Cada trinca de RNA mensageiro, que a gente chama de códon, é responsável por um aminoácido. Então, quando esse RNA mensageiro sai do núcleo, vai para o citoplasma, vem o ribossomo, né, que faz a leitura desse RNA mensageiro, e para cada trinca, para cada códon, ele incorpora um aminoácido, e o conjunto de aminoácidos produz a proteína. Isso é tanto para a gente quanto para o vírus, para o coronavírus. A diferença é que o coronavírus não tem DNA, então ele já tem o RNA mensageiro, e ele vai utilizar os aminoácidos e o ribossomo da célula para fazer o seu capsídeo e os receptores químicos para conseguir entrar na célula. Bom, então o que é a sequência? A gente vai ler essa sequência de RNA do coronavírus, né? Para saber, para estudar sobre ele, para conseguir produzir drogas, vacinas, tá? Para conseguir combater o coronavírus. Bom, o sequenciamento ele só foi possível graças aos estudos de Frederick Sanger em 1977. Ele publicou um artigo na revista Biochemistry que se baseava na replicação ou duplicação do DNA, que você tinha uma fita molde DNA, a DNA polimerase, e a partir da fita molde DNA, a DNA polimerase ela incorporava novos nucleotídeos para formar a nova fita de DNA. Isso acontece na intérfase, na fase S. E a gente viu isso quando a gente estudou divisão celular. Além dele se basear nesse processo natural que já acontece nas células, ele desenvolveu um nucleotídeo especial, que a gente chama de dideoxinucleotídeo, que toda vez que ele se incorporava na fita molde, ele parava a duplicação. Por que isso é importante? Vamos dar uma olhada na técnica? Bom, vamos pensar exatamente no caso do coronavírus. Como é que foi feito esse sequenciamento? Pegou-se o vírus, extraiu o RNA dele, e como o processo de sequenciamento é baseado no sequenciamento de DNA, fez-se um DNA a partir do molde de RNA do vírus. Então, isso em laboratório, o que se fez? O que era U no RNA, lembra? TACG, mas no caso do RNA é U, uracila, porque não tem timina, não é? Então, o que era U no RNA virou A no DNA, o que era A no RNA virou T no DNA, o que era C no RNA virou G no DNA, e o que era G no RNA virou C no DNA. E assim ele conseguiu fazer o DNA, que a gente chama de DNA complementar, porque ele é complementar ao RNA natural do vírus. E a partir do momento que ele tinha uma fita, se conseguia por complementaridade fazer outra. E aí sim se utilizou esse DNA complementar para o sequenciamento. A primeira coisa que foi realizado foi a duplicação desse DNA complementar. Fizeram milhares e milhares de cópias. E com essas milhares e milhares de cópias, utilizou-se calor para desnaturar, ou seja, separar a fita, já que era uma fita dupla, era um DNA. E utilizou-se só uma fita simples de DNA para realizar o sequenciamento. A partir da fita simples de DNA, utilizou-se os 4 tipos de nucleotídeos, timina, adenina, citosina, guanina, a DNA polimerase, pois ela é responsável para fazer a duplicação ou replicação do DNA, e o primer,
Um primer nada mais é um ganchinho que se coloca do DNA para que a DNA polimerase possa se enganchar, se acoplar e poder realizar o seu trabalho. Todo esse conjunto foi colocado em 4 diferentes frasquinhos. Então, em cada frasquinho tinha a fita molde, os 4 nucleotídeos, o primer e a DNA polimerase. O que diferenciava cada frasco é que cada um tinha um dideoxinucleotídeo diferente. Aquele nucleotídeo especial, que toda vez que ele se acoplava à fita molde, ele parava a duplicação. Então, num frasquinho foi colocado o dideoxinucleotídeo com a base A, no outro, dideoxinucleotídeo com a base nitrogenada G, o outro, dideoxinucleotídeo com a base nitrogenada C e o outro com a base nitrogenada T. Agora, vamos dar uma olhada no que aconteceu em cada frasquinho? Bom, aqui eu não coloquei a DNA polimerase, o primers e os nucleotídeos, mas você já sabe que tem isso em todos os frascos, tudo bem? Vamos supor que a sequência do DNA seja A, T, G, A, C, T, G, A, G, C. O que aconteceu em cada frasquinho? Lembra que nos 4 tinha os nucleotídeos. Então, no primeiro, A, quem complementa o A? O T. Então, pode ter entrado aqui um nucleotídeo, T, normal, ou já que é um frasquinho do T, o dideoxinucleotídeo T, esse T especial pode ter se incorporado. Se ele se incorporou, ele parou a duplicação, então só tem ele, por isso um fragmento menor. Se em vez desse dideoxinucleotídeo T veio um nucleotídeo de timina normal, o que aconteceu? Continuou a duplicação, ou seja, T, A, C, T, opa, outro. Pode ter sido um nucleotídeo normal ou pode ter sido aquele especial, o dideoxinucleotídeo. Se foi aquele, parou aqui, um fragmento um pouco maior. Vamos supor que ele não foi acoplado aqui, esse dideoxinucleotídeo, e foi um nucleotídeo normal de timina. Continuou a duplicação. G, A, C, opa, T. Ou veio o nucleotídeo normal, ou esse dideoxinucleotídeo pode ter parado aqui e parado então a duplicação. Isso faz com que a gente tenha 3 tipos de fragmentos diferentes nesse frasquinho. No segundo frasquinho, a gente tem o dideoxinucleotídeo de base A. O A, ele complementa o quê? O T. A base T. Então, o que aconteceu no frasquinho? A tem o T. Opa, veio o A. Ou já parou o dideoxinucleotídeo e parou a duplicação, ou veio um nucleotídeo normal de adenina e continuou, então, a replicação. C, T, G, A, opa! O dideoxinucleotídeo, quem sabe, parou aqui. Então, parou a replicação e fez com que tenha 2 fragmentos. E assim sucessivamente, pessoal. A mesma coisa aconteceu para o G e a mesma coisa aconteceu para o C. Isso fez com que cada frasquinho desse tivesse vários tamanhos diferentes de DNA. A partir disso, cada frasquinho foi colocado num poço de um gel, que pode ser ou de agarose ou de poliacrilamida. Esse gel fica dentro de uma cuba com líquido tampão e ele é submetido à corrente elétrica. E o DNA, que tem carga negativa, migra para o polo positivo. Como a gente viu que tinha diferentes comprimentos, aquele que tem menor tamanho, ele corre mais no gel. E aquele de maior tamanho, ele corre menos no gel. Então, isso faz com que você tenha diferentes tamanhos e diferentes locais onde esse DNA foi parado no gel. Então, aqui o fragmento menor, aqui o maiorzinho, esse um pouquinho maior, esse um pouquinho maior e esse é o maior de todos. E aí, lembra que quando a gente fez a duplicação, a primeira letra era justamente aquele que o dideoxinucleotídeo se instalou primeiro. Então, era o menor fragmento. Então, você acaba lendo a sequência
de baixo para cima. T, A, C, T, G, A, C, T, C, G. Tá? Lembrando que isso foram os nucleotídeos incorporados. Então, qual é a sequência molde? O contrário. A, T, G, A, C, T, G, A, G, C. Vamos comparar? Vamos voltar ao slide e ver? A, T, G, A, C, T, G, A, G, C. E assim a gente tem o sequenciamento. Hoje em dia, o sequenciamento ele é automatizado, mas ainda baseado nesse método de Sanger. Como é que é feito? Ainda se utiliza os mesmos dideoxinucleotídeos, mas agora eles são fluorescentes, a gente chama eles de fluoróforo. Tem um laser, uma máquina que a gente chama de sequenciador. Esse laser incide sobre a reação, agora temos uma única reação, com os 4 dideoxinucleotídeos, os nucleotídeos normais, a DNA polimerase, a sequência de DNA, o primer. E aí, com esse laser, os dideoxinucleotídeos eles começam a brilhar em comprimentos de ondas diferentes. E existe um detector e ele faz então um gráfico. Cada volta e cor desse gráfico é uma base nitrogenada. Tá? Então, aqui a gente consegue ver os sequenciadores, tá? Aqui o computador, que vai ler os gráficos. Então, cada corzinha é uma base. Isso fez com que agilizasse muito a leitura do genoma. Então, agora eu vou passar para vocês um vídeo que mais ou menos explica tudo isso que eu falei. Então, pessoal, imagine que os cientistas já pegaram o vírus, já extraíram o RNA, já sintetizaram o DNA complementar, e o vídeo aqui começa a partir daí. Então, aí o DNA complementar, né? Fazendo milhares de cópias dele. Utilizando o calor para desnaturar, ou seja, separar a fita dupla. Para utilizar só uma fita. E aí vão incorporar o primer, né, que é esse ganchinho que se liga a DNA polimerase. E além disso, nos 4 frasquinhos vão colocar, né, além da fita, o primer, a DNA polimerase e os 4 nucleotídeos em cada frasquinho, o T, A, C e G. E em cada vidrinho, um dideoxinucleotídeo. Vamos imaginar o que vai acontecer? O exemplo é só em um vidrinho só. Quando a DNA polimerase encontrar o dideoxinucleotídeo, ela vai parar. Dependendo aonde o dideoxinucleotídeo se incorporou, a gente vai ter diferentes fragmentos. Cada fragmento com um tamanho diferente. Quando colocarmos em um gel, né, ou de poliacrilamida ou de agarose, quanto menor o fragmento, mais vai correr no gel. Lembrando que o DNA migra para o polo positivo, uma vez que ele é carregado negativamente. E aí, então, a leitura vai ser do menor para o maior. E para saber a sequência correta, é só complementar. O que é A vira T, o que é G vira C. Bom, agora que a gente já sabe como é que é feito o sequenciamento, por que é importante, então, sequenciar o genoma do vírus? A gente já viu na aula passada que o sequenciamento ele demonstra se houve ou não mutação.
né? Se o vírus sofreu mutação ou não. E isso é super importante, como, por exemplo, para saber como desenvolver algum tipo de vacina ou algum tipo de droga. Por quê? Vamos examinar a vacina. Como é que é feita a vacina? A vacina se pega ou o vírus, se for uma doença bacteriana, pode pegar uma bactéria, né? Ou eles podem estar mortos ou atenuados, que nada mais é do que enfraquecidos, tá? E se utiliza, então, uma vacina a partir deles. Ou, melhor ainda, pegar uma partezinha deles, né? Algum receptor químico, por exemplo, que vai ter certeza que não vai causar nenhuma doença, já que não é o vírus nem a bactéria. Além disso, se usa um adjuvante, que é como se fosse um sininho que chama uma resposta imune nossa. Como eu dissesse, olha, tem um indivíduo estranho dentro do teu corpo, faça os anticorpos. O curioso no nosso corpo é que cada anticorpo ele é extremamente específico. Então, um anticorpo que vai atacar o vírus da gripe, por exemplo, só vai atacar o vírus da gripe, não vai atacar nenhum outro tipo de micro-organismo. Isso é muito interessante, mas ao mesmo tempo, para um vírus que sofre muita mutação, isso pode ser complicado, porque talvez ele sofra uma mutação tão grande que o anticorpo não reconheça mais ele. Isso faz com que ele fique ineficaz. É o exemplo do vírus influenza, também chamado de vírus da gripe. Por que a gente tem que tomar vacina todo ano para a gripe? Porque a gripe é um vírus que tem uma mutação tão grande que o anticorpo que a gente produziu num ano não reconhece mais o vírus do próximo ano, porque ele já sofreu uma mutação tão grande que o anticorpo não reconhece mais ele. E é por isso que não existe vacina, por exemplo, para o HIV da AIDS. Porque a mutação dele é tão rápida que até você desenvolver um anticorpo para ele, o vírus já é outro. Então o anticorpo não funciona mais. É por isso que algumas pessoas também ficam resistentes a algumas drogas utilizadas para o controle da AIDS. Na verdade, quem ficou resistente não é o paciente, é o vírus. Ele sofreu uma mutação que ele é resistente àquela droga. Então, o sequenciamento é importante para ver o nível de mutação que o coronavírus está passando, para a gente saber se aquela vacina que a gente está produzindo vai ser eficiente ou não. Além disso, o sequenciamento é importante para a gente conhecer as rotas de transmissão, né? Então, a partir desse mapa, você pode analisar que o vírus que veio da China, ele foi para a Austrália, foi para a Europa, mas o vírus que veio para o Brasil, ele com certeza veio da Europa. Por quê? Porque o RNA dele é muito mais parecido com o vírus encontrado na Europa do que o vírus encontrado na China. Ou seja, da China até o Brasil, ele já sofreu uma mutação. Então, seria muito mais fácil fazer uma vacina utilizando o vírus que veio da Europa, daria muito mais certo do que o vírus que veio da China, porque ele já sofreu muita mutação. A ponto de hoje se identificar 3 tipos de coronavírus: o que veio da China, o que está na Europa e o que está nos Estados Unidos, de tanta mutação que ele sofreu. Tá? Então, assim, a gente consegue visualizar a rota de transmissão. Bom, espero que vocês tenham gostado da aula. Fiquem bem.